Graça e paz, povo de Deus. Shalom, shalom. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus de Emanuel, Deus vivo. Deus que não dorme nem tosqueneja. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela tua vida, você que está a me ouvir. Louvo a Deus e agradeço a Deus pela oportunidade de você poder estar a ouvir essa mensagem. Eu poder estar a transmiti-la para você. Esta mensagem, ela vai para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. É muito forte, muito grave aquilo que o Senhor mostrou para mim. E eu não pude ficar sem fazer essa mensagem chegar até você. No início, quando o Senhor mostrou isso para mim, me reti um bocadinho e estive em oração, até que o Espírito Santo começou a me mostrar, a amplificar a gravidade daquilo que Ele me mostrou. A cada vez que os dias passavam, eu começava a estar mais claro na minha mente, o significado daquilo que Ele mostrou. Povo de Deus, eu vim transmitir à Igreja de Cristo uma mensagem muito importante. Quando os céus revelam algo, é para alertar, para advertir a terra, especificamente a Igreja de Cristo. Aleluia. Então, fica muito atento com aquilo que você vai ouvir e procure levar com maior responsabilidade. Há umas semanas atrás, pela graça do Senhor, nós estávamos em um culto. Amém? Estávamos em um culto e, enquanto ministrava o culto, o Espírito Santo abriu a minha visão. E nessa visão eu vi um grande demônio, uma figura demoníaca, muito grande mesmo. E enquanto eu via isso na visão, eu via ela de frente, via a face dessa criatura e a estrutura toda corporal. E era um ser muito tenebroso, monstruoso, que eu estava a ver assim. Só que, enquanto eu via essa visão, eu vi alguém, uma pessoa, semelhante a mim e a você, prostrado diante dessa criatura. Essa pessoa que estava prostrada diante dessa criatura, ela estava prostrada com o rosto em terra, como se estivesse orando. E o rosto e o corpo dessa pessoa, ele resplandecia como se fosse uma luz incandescente, o corpo todo. Estava prostrado assim, sentado. E de olhos dobrados. Quando eu vi essa imagem, essa visão, estávamos em oração e o Espírito Santo falou para mim: preste bem atenção no que eu estou a te mostrar, porque isso que eu estou a te mostrar é um ataque do reino das trevas contra a igreja de Deus, contra a igreja de Cristo. Então eu me focava na visão e eu via os dentes e os olhos arregalados dessa criatura monstruosa, que era uma criatura, uma aparição demoníaca. E o Espírito Santo me disse assim: o que você está vendo é uma potestade que veio lançar um mal sobre a igreja de Cristo, contra a igreja de Cristo. E o Senhor me disse assim: neste ano de 2026, e já começou, vai vir uma onda muito intensa, igreja de Cristo. Uma onda muito intensa para travar a igreja de Cristo de receber, para impedir a igreja de Cristo de receber revelações das Sagradas Escrituras. Assim o Senhor me falou. Essa foi a visão, essa foi a mensagem. O Senhor me disse claramente e ainda me explicou. No normal, as pessoas já, por conta de vícios, por conta de hábitos que não fazem bem à saúde espiritual, as pessoas, muitas delas, principalmente os cristãos, já têm
pouco nível de leitura das Sagradas Escrituras. Mas o Senhor me falou isso, e essa advertência vai principalmente para aqueles que têm amor, paixão e zelo e fogo em relação às Escrituras, que leem verdadeiramente, que buscam Deus na sua palavra, aleluia. Desde aqueles que são que têm um mover mais profético, mais de dons, até aqueles que não têm e que são mais afincados à palavra, Igreja de Cristo. Nós sabemos que existem alguns ministérios que têm mover profético, que têm aqueles dons de revelações manifestados, igrejas que têm acesso ao dom de línguas, do Espírito, variedade de línguas e todos os outros dons. E também temos aqueles ministérios, aquelas igrejas que dizem que já não há, por exemplo, o dom profético e tudo mais na igreja, acabam se limitando, resumindo, acabam andando mais só na escritura. Então, aquela meditação, a pregação, tudo assim, muito mais literal. Essa mensagem é para todos. É para todos, Igreja de Cristo. Porque o Senhor, quando me mostrou isso, ainda me advertiu. No geral, as pessoas já têm dificuldade de ler a Bíblia, porque não cuidam da sua saúde espiritual. Porém, isso virá abalar principalmente aqueles que têm o hábito de ler, que têm a devoção de buscar Deus nas suas Sagradas Escrituras. Então, seja lá você de um ministério espiritual, mais profético ou não, essa mensagem é para ti. Não importa a tabela de nome da tua congregação, não importa a corrente, se é evangélica, se é pentecostal, se é qualquer outro tipo, não importa. Essa mensagem é para todo aquele que pertence ao corpo de Cristo. Os demônios, quando atacam o corpo de Cristo, eles sabem o que estão a atacar. Quando o reino das trevas ataca o corpo de Cristo, ele não ataca a igreja assembleia, não. Ele não ataca a igreja evangélica X, não. Ele ataca os verdadeiros filhos de Deus. Ele sabe onde você está, vai procurar você e vai tentar atacar contra a tua vida, contra a tua caminhada espiritual, contra a tua salvação. E o Senhor me mostrou isso. Por isso, você que é líder de uma congregação, você que é um ministro, seja pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, e qualquer outro tipo de ofício que você esteja executando no corpo de Deus, principalmente você, líderes de célula, líderes até mesmo de grupos dentro das igrejas, né? de associações, grupos de jovens e tudo mais. Fiquem muito atentos com esse ataque do reino das trevas. No livro de Lucas, capítulo de número 21, esta passagem o Espírito Santo fez vir no meu espírito quando eu decidi fazer então o que o Senhor me estava a insistir, que era avisar isso aos outros, que era partilhar essa mensagem. O pessoal, pela graça de Deus daqui da nossa congregação, já recebeu essa mensagem. Pois embora esse vídeo vai para eles também, para lembrá-los daquilo que o Senhor já havia dito. Quando eu decidi fazer isso, decidi não mais lutar contra o Senhor e partilhar essa mensagem, veio no meu espírito esta passagem, livro de Lucas, capítulo 21, verso 33, diz assim: em verdade lhes digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. 33. Passará o céu e a terra. Sim, esse é o 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca passarão. Olha só isso que o Senhor está falando. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras nunca passarão. 34. Veja. Cuidem de vocês mesmos, para que nunca seus corações fiquem sobrecarregados com as consequências da glutonaria, da embriaguez e das preocupações desta vida, e para que
aquele dia não os surpreenda repentinamente como um laço. Quando o Senhor me mostrou essa visão e mostrou-me esta potestade que eu via demoníaca, e vi um crente prostrado diante dela, e o Senhor me disse: vem sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja de Deus, um ataque para cegar a visão, para impedir que a igreja receba revelações das Sagradas Escrituras. O Senhor me explicou, me fez entender como isso iria acontecer. O Senhor disse: o maligno não tem acesso direto aos vossos pensamentos como eu tenho, pois sou omnisciente. Mas ele estuda cada um. Os demônios, o reino das trevas, estuda você. Existem demônios que rondam a tua vida desde que você nasceu, desde antes de você nascer, e acompanham você. De longe para aqueles que estão em chama em Cristo Jesus, de perto para aqueles que estão fora da presença de Deus. Eles estudam você, sabem dos teus vícios, das tuas fraquezas, que ainda perduram na tua vida. E o Senhor me disse assim: o que eles vão fazer para efetuar esse ataque contra a igreja, contra o corpo de Cristo, é cegar a visão. Porque para impedir você de receber revelações pelas Sagradas Escrituras, eles precisarão colocar a tua atenção em outro lugar. Foi assim que o Espírito Santo estava a me dizer. Então vai vir uma onda de ataque de distração muito grande. Vai aumentar no corpo das pessoas, vai aumentar. Você vai sentir, por conta da atmosfera tenebrosa que está ao redor desse mundo, você vai sentir um aumento dos estímulos da carne. Essa tendência está no ar. Porque isto não é só aqui em Angola, onde eu estou, em África, Angola, é a nível do mundo onde estão os filhos de Deus. Isso vai vir sobre a igreja. Você precisa lutar contra isso. E olha essa passagem que está a dizer. Ele começa a dizer que passará o céu e a terra, porém as palavras do Senhor não passarão, porque é eterna. E é sobre a palavra do Senhor que essa mensagem veio dizer. Em seguida ele diz: cuidem de vocês mesmos, para que nunca seus corações fiquem sobrecarregados com as consequências da glutonaria, embriaguez, preocupações desta vida, e para que aquele dia não os surpreenda repentinamente como um laço. Ele não disse aqui: cuidem, ou para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com a glutonaria só. Ele disse: para que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências da glutonaria, da embriaguez, das preocupações das coisas desta vida. Ou seja, quando está a te dizer, cuida para que o teu coração não fique sobrecarregado com as consequências, está a apontar, a palavra do Senhor está a apontar, de que a glutonaria, a embriaguez, glutonaria, meu querido, pensa, você sabe que o comer é desgovernado. Mas é bom que você alargue a tua mente e o teu entendimento sobre isso. E que você perceba que tudo quanto você alimenta o desejo da tua carne acaba te fazendo muito mal. Não é só questão de comer desgovernadamente. As embriaguez, alarga o teu entendimento para você pensar que está a incluir diversões. O apóstolo Paulo disse que a diversão é ocasião para o pecado. Cuida de que o teu coração não fique sobrecarregado com isso, com as preocupações dessa vida. Está a incluir basicamente tudo. Povo de Deus, estejamos atentos. Povo de Deus, estejamos atentos. E no verso 35 ele diz: pois virá como um laço sobre todos os que vivem sobre a terra. 36. Vigiem, portanto, a todo momento, orando para que possam ser considerados dignos de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e de se manter em pé diante do Filho do Homem. Está claro que a Bíblia está a falar sobre tendências e inclinações da carne que vão proliferar, e a Bíblia indica isso como um alerta. A palavra usada aqui no versículo 35, laço, a palavra grega pagis, laço, fala de uma armadilha,
de algo que vem repentinamente. Surge repentinamente, mas não estava aí, não foi colocado aí agora. Foi colocado de forma camuflada para pegar uma presa. A palavra é pagis no grego. Essa palavra laço é uma armadilha. Então, isso mostra que não é algo que você possa simplesmente passar os olhos sobre essa leitura, sobre essas escrituras e descansar, porque literalmente você não consegue enxergar tamanha seriedade só por ler assim. Mas é algo que revela para nós astúcias do maligno, do diabo Satanás e do seu reino tenebroso de trevas. Aleluia. Que estas palavras possam despertar teu espírito. Que no livro de Filipenses, no capítulo 3, no verso 19, diz: cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas. Adverte aqui sobre como você prosseguir para o alvo e não atentar como aqueles que só atentam às coisas terrenas. Aleluia. Queridos, na verdade, uma coisa sincera eu preciso dizer para vocês. Nós estamos caminhando e na verdade já entramos na última hora. Aleluia. E há uma unção da parte de Deus, há uma unção dos céus, a unção da última hora para a vida de todo aquele que é crente. Você pode perguntar: o que é isso, a unção da última hora? Você sabe o que é unção? A unção é um poder do Espírito Santo manifestado em nós. Esse poder do Espírito Santo manifestado em nós vem do Espírito Santo. Vem de quê? Vem dos atributos do Espírito Santo, das emanações de cada emanação do Espírito Santo. Em Isaías 11, você vai ler aí 7 emanações do Espírito Santo, explicando os 7 Espíritos de Deus. A unção da última hora, a unção em si, qualquer unção, vem do Espírito Santo. Estou falando de Deus. Vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que derrama a unção no homem para capacitar o homem a enfrentar, a fazer alguma coisa que ele o predestinou para fazer. Querido, nós fomos predestinados para estar na última hora. Essa geração aqui foi predestinada para estar nessa geração aqui. Mensagens da Bíblia foram indicadas para essa última hora. E quando esses homens receberam isso, foi há muitos anos atrás. Há uma unção da última hora que você deve receber, que eu devo receber, a Igreja de Cristo deve receber nesses últimos dias. E por quê? O que significa essa unção da última hora? É para que suportemos esses tempos, para que consigamos prosseguir no alvo. A Bíblia fala que se os últimos tempos não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Essa abreviação não virá só, virá acompanhada de uma unção para que você possa suportar. Por isso, Igreja de Cristo, fiquem atentos. Amém? Fiquem atentos. Este ataque já começou, já está a ser projetado, já está a ser lançado. Igrejas, levantem campanhas de meditação, levantem campanhas da palavra. E não é só pregar. Deve orar, deve gastar com jejum o teu corpo. Líderes, dirijam as suas ovelhas nessa sintonia. Ensinar que deve gastar, ensinem a verdade. Pastores, apóstolos, profetas, não é mais tempo de continuarem a fazer aquilo que muitos homens de Deus faziam, esconder certos segredos espirituais de êxito espiritual. O que eu estou a dizer? Alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus, líderes, durante muito tempo, não falavam certas dicas que estão na palavra, não davam para as suas ovelhas. E muitos não fazem isso até hoje, porque têm medo de que a ovelha comece a orar mais que ele, de que a ovelha comece a manifestar mais poder do que o próprio líder. Isso é ignorância espiritual.
Líderes, ensinem as igrejas, ensinem as almas que estão com vocês, as ovelhas de que vos foram entregues. Ensinem que deve orar, deve jejuar, que sem isso não se abre a visão espiritual. Que sem isso não se recebe entendimento. Pode até se receber visão, mas não se recebe entendimento. Expliquem esses segredos às almas. Muitas das congregações vão diminuir se passarmos a fazer isso, porque muitos dos povos estão corrompidos, estão indo para os tabernáculos, para as congregações, buscarem o apreço que eles têm, o resultado do apreço que eles têm para a carne. Mas ainda que diminui, vão ficar os verdadeiros filhos de Deus. Vocês sabem muito bem que tem joio no meio do trigo. Então, sacerdotes do Senhor, não se deixem corromper, porque o povo está corrompido e já não está mais a levar sacrifício para a remissão dos seus pecados. Espero que você, líder, entenda essa frase profética. Mostrem a verdade para a igreja. Mostrem a verdade para os fiéis. Eles precisam orar, precisam jejuar. Eles precisam se sacrificar ao Senhor, mortificar a carne, para que o Deus deles não se transforme o ventre deles como o Deus deles. Para que a carne não comece a ser Deus para eles. Para que esse laço não venha sobre a igreja de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Líderes de congregações, líderes espirituais. Essa mensagem tem que tocar teu espírito. Leve essa mensagem para a tua igreja. Escuta, permite que a humildade tome conta do teu coração. Você não tem de reproduzir esse vídeo num telão da tua igreja. Se quiser fazer isso, não tem problema nenhum. Mas você pode ouvir e anunciar. Não precisa colocar nem nome. Diga que o Senhor falou, porque o Senhor falou para mim isto. E eu creio que Ele também está a falar para outras pessoas. Então, se falou e é verídico o que o Senhor falou, vai acontecer. Agora, se o Senhor falou, então falou. Quando o Senhor fala uma coisa, deixa de ser só palavra do homem. Amém? E fica a palavra de Deus. Então, nem precisa colocar nome. Só diga, olha, o Senhor falou isso. Se quiser dizer que recebemos uma mensagem de Deus através do irmão fulano, glória a Deus. Mas anuncia isso. Congregue a tua igreja, anuncia isso, porque é um perigo. E ore para que o Senhor dê estratégia, líderes principalmente, para que o Senhor dê estratégia. Nós passamos muito tempo, muitas vezes, a querer fazer campanhas disso e aquilo, e são boas. O homem de Deus, o líder, a líder que está a dirigir uma congregação, pode vir no seu espírito, na sua mente, uma ideia para uma campanha, vai orar, vai pedir direção a Deus, o Senhor vai abençoar e vai acontecer. Mas normalmente acabam sendo campanhas muito voltadas ou a entretenimento ou a coisas desse mundo. Está na hora de levantarmos campanhas verdadeiramente que despertam e que nos dão sabedoria do manuseio das armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3, diz que, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Para quê? Para derrubar toda a fortaleza, toda a muralha, todo o baluarte, todo o sofisma, todo o argumento que se levanta contra o pleno conhecimento de Cristo. Nota que essa luta aqui, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 em diante, começa a descrever, não é somente uma luta contra demônios. A princípio é contra o governo da tua carne, o governo da minha carne. Líderes ensinem a igreja que existem tronos da carne deles que precisam ser derrubados. Antes deles se porem a orar, porque eu rejeito, eu quebro, eu repreendo isso familiar, esse trono familiar. Expliquem a eles que existem tronos da carne deles que precisam ser derrubados. E que, se não forem derrubados, não terão sucesso espiritual nenhum. É tempo de da igreja voltar a manusear as armas que o Senhor nos deu. Aleluia. É tempo das igrejas voltarem a orar. Fazem campanha de jejum, se congregam, se juntem, vigílias, para que o Senhor dá a verdadeira sabedoria sobre as armaduras espirituais que estão descritas em Efésios 6. Muitos crentes, muitas congregações
até pregam sobre Efésios 6, mas não têm sabedoria de como vestir essas armaduras. Querido, isso é espiritual, não é físico. E essas armaduras, elas devem ser vestidas, assim como no físico você veste, mas vestir de forma espiritual. E existe uma sabedoria divina, uma orientação divina nas Escrituras para como vestir essas armaduras. Muitos até têm, talvez lhe foi dado o fardamento, mas não sabem vestir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor seja louvado. Amém? Que o Senhor seja louvado e que essa mensagem venha despertar o teu espírito. Eu sei que vai despertar o teu espírito. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus seja louvado. Fique atento, porque quando o Senhor me mostrou essa visão, me falou também algo. O Senhor disse que vão mexer na Bíblia. Sei que você já viu isso na internet e tudo mais, mas eu vi uma alteração a acontecer com a questão da Bíblia. Ou seja, eu vi na visão, o Senhor me mostrava, a ser lançado a nível mundial, né? Ou seja, todo mundo começaria a ter acesso e começaria a viralizar, como que fosse uma nova versão da Bíblia, e ela era corrigida, e muitas das verdades foram apagadas ou transfiguradas para coisas suportáveis à carne. Eu vi muita heresia naquilo, muita heresia. Do mesmo jeito, e eu quero pedir desculpa aqui, mas é só para usar um exemplo. Do mesmo jeito que nós conhecemos as Bíblias, que são dos testemunhas de Jeová, do mesmo jeito que elas acabam sendo famosas, né? E todo mundo conhece o estilo da Bíblia e tudo mais. É desse jeito que eu vi, como se essa versão tivesse a viralizar assim, e a ficar conhecida assim, e a ficar usada desse mesmo jeito de popularidade, nível de popularidade. Espero que possam entender isso que eu falei. E o Senhor me disse que essa é uma das provas. Isso vai acontecer. É uma das provas que esse ataque vai se instalar a nível mundial, muito severo. Porque, na verdade, aqueles que estarão nos específicos últimos dias estarão lidando contra essa potestade de forma mais massiva, mais perigosa. Amém? Então, ore, Igreja de Cristo. Ore pelos missionários que estão ao redor do mundo. Ore pelos homens de Deus, mulheres de Deus que estão ao redor do mundo a fazer a obra. Aleluia. Para que o Senhor mantenha fogo dentro deles, o temor ao Senhor, a santificação e a ousadia no Espírito Santo. Aleluia. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu oro no nome de Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, que a Tua mão venha sobre esta crente que está a ouvir essa mensagem e que chegou até aqui nesse momento. Pai, eu oro por ela, oro por ele, oro por esse pastor, oro por este apóstolo, esse evangelista, esse profeta, esse mestre, essa levita, esse levita, esse adorador, essa adoradora, assim. Eu oro, Pai, por esse sacerdote, Senhor. Ruse Cadio Presiandet Lefrosoma Haria Kanahaya. Eu oro por esse servo, por essa serva tua. Ronazivra Cotesia Peregros. Lecose Mahiefe Somenekaya. Dos Mahariete Fahaya Takosorebaya. La Kobebia Verona Goluste Beberehaya. Ozone Baruse de Kayana. Pai, toca assim no coração dessa pessoa, purifica e santifica, coloca um ser com uma blindagem no seu coração, blinda, Senhor, a mente, Senhor, com capacete da salvação, perosoteki e prosoneharia teneharia lakados, lebrosonekaia le faragada, Senhor, que viste essa pessoa, Senhor, com a couraça, Senhor, da justiça, rodogobos calebarana, com o cinturão da verdade, litro como parede canaia, para que possa resistir, Senhor, a esses ataques das trevas. Pai, aperfeiçoa, Senhor, a tua noiva dia após dia, para buscar, Senhor, a excelência do teu poder, para buscar a excelência da tua imagem. Pai, todo aquele que está enlaçado já com isso, Senhor, seja livre no nome de Jesus. Seja livre no nome de Jesus, Senhor. Pai, eu oro por essa pessoa que tem problema de visão.
E que essa visão, Senhor, lhe impede de ler as tuas sagradas escrituras. Senhor, eu oro agora, que haja um testemunho vivo, Senhor. Que a sua visão seja limpa agora, assim como tu colocaste, Senhor Jesus. Aquele barro, Senhor, umedecido, Senhor, nos olhos daquele homem, Senhor. Coloca agora, para aquele que está ouvindo a minha voz, Senhor. E tem problema de visão, Senhor. Eu oro agora, e haja uma cura instantânea agora, Senhor. Que a sua visão física se abra, Senhor. Que a saúde ocular volte nessa pessoa. Restaura, Senhor. Todo aquele que tem a córnea desgastada, restaura, Senhor. Pai, aquele que fez alguma cirurgia, Senhor, nos olhos, e depois dessa cirurgia a visão ficou muito pouca nítida, Senhor, com pouca nitidez. Senhor, restaura agora no nome de Jesus, para que essa tua filha, esse teu filho, Senhor, possa voltar a enxergar e a buscar as tuas sagradas escrituras, Senhor. Cegos voltem a ver no nome de Jesus. Cegos voltem a ver no nome de Jesus. Pai, aquele teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, que tem estado doente, Senhor, e por conta disso não tem conseguido buscar, Senhor, a tua palavra, buscar-te em oração. Pai, restaura a saúde dessa pessoa agora. Tuberculose, Senhor, sejam removidas no nome de Jesus. Shalakayo Romanahaya Baragadas. Relecosoparada Canigoroboyada Nagada. Leproso Lecadaya. Pai, Senhor, aquele que está internado, está internada, está ouvindo essa mensagem. Restaura, Senhor, a saúde dessa pessoa no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, com fé no teu nome. No nome de Jesus. Senhor, desperta teus filhos, desperta tuas filhas. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quem crê, diga amém, amém, amém. Declaro você livre, restaurado no nome de Jesus. Aleluia. Porque eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, o mesmo Espírito que creio que está aí contigo enquanto estás a ouvir essa mensagem. Eu creio na vontade de Deus, que é a salvação da tua alma, assim como é a salvação da minha alma. Aleluia. Recebe isso no teu Espírito. Não duvide do toque do Espírito Santo enquanto orávamos. Você que sentiu, não duvide. Teus olhos estão abertos. Se você tinha algum incômodo na tua visão, estão abertos no nome de Jesus. Restaurados em nome de Jesus. Você que estava enfermo, você que estava internado em algum hospital ou mesmo em casa, recebe isso no teu espírito. Rosa da Camarraia, recebe isso no teu espírito e creia. Levante, pule, salte. Deus Emmanuel contigo. Busquemos a palavra de Deus. Busquemos a palavra de Deus. Romanos 10:17 está a dizer: ora a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quando tu ouves a palavra de Deus, pode ser enquanto tu estás a meditar as escrituras. Habitua-te a orar: Senhor, me permite ouvir a tua voz em meio às tuas sagradas escrituras. Quando tu ouves a palavra de Deus, pode ser em meio à tua oração. Ela pode ser rema, ela pode ser logos. Aleluia. Logos é a que está escrita. E você ouvir por intermédio dela. Rema é a falada. E você ouvir por intermédio da voz do Espírito Santo dentro de você. Busca a palavra de Deus. Aleluia. Shalom, shalom, povo de Deus. Deus Emmanuel abençoe as vossas vidas. Fiquem na paz. Amém. Que a graça do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo sejam convosco.